Olá! Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dinâmicas que eu tenho percebido nos meus atendimentos, em especial quando faço um diagnóstico, né? Quando utilizo o diagnóstico para auxiliar o cliente na sua expansão de consciência, em especial para que ele possa olhar para a dinâmica do conflito de uma forma um pouco diferente, especialmente através da utilização de bonecos, cartas, que seria então a construção da imagem do conflito, através da qual o cliente pode olhar como se ele estivesse de fora, né? Porque ele realmente vai ver o desenho ali do conflito. E o que eu tenho percebido muito quando você faz o diagnóstico é que o que se mostra nessa imagem do conflito é o desequilíbrio no relacionamento entre as partes envolvidas no conflito. E esse desequilíbrio, ele gera muitas emoções difíceis. Então, talvez essa seja uma das razões pelas quais muitos clientes chegam até os escritórios de advocacia carregados de emoções, muitas vezes emoções exageradas e muitas vezes emoções que não condizem com os fatos que fazem parte do conflito. E para nós profissionais fica difícil alcançar essa consciência do cliente e a gente começa a também criar emoções em relação ao nosso cliente, porque a gente não compreende por que o cliente não entende o que a gente está falando e, em especial, por que o cliente está tão bravo, né? E aí a gente começa a ficar bravo também e acaba gerando uma ressonância aí. Mas é interessante que quando você faz o diagnóstico, tanto você quanto o seu cliente observam a existência do desequilíbrio nesse relacionamento e a tensão gerada a partir do desequilíbrio. E quando que os desequilíbrios acontecem? Os desequilíbrios acontecem especialmente quando a relação entre as partes não respeita o equilíbrio de troca. Ou seja, que legal, né? O carro passar e buzinar e acabar com o seu vídeo. Mas também faz parte, a gente inclui e tenta incluir isso de uma forma amorosa para que a gente não transforme em emoções difíceis e acabe gerando conflito aqui na própria explicação do vídeo. Então vamos lá, vamos continuar. O desequilíbrio, ele gera tensão no relacionamento, né? E esses desequilíbrios que geram tensão, como eu estava falando, geralmente estão conectados à falta de equilíbrio na troca. O que isso significa? Então vamos lá, vamos imaginar aqui que eu tenha uma parte e outra parte. E esse relacionamento pode ser tanto um relacionamento de patrão e empregado, como um relacionamento entre casal, como uma relação de amizade, como uma relação de negócios, onde eu tenho um comprador e um vendedor, não importa. Nós estamos falando de relacionamento. E esse relacionamento, vamos imaginar que esse relacionamento, ele deve ficar numa linha horizontal. Ou seja, esse relacionamento é entre iguais. O comprador tem um produto que interessa o vendedor tem um produto que interessa ao comprador e o comprador tem recursos financeiros que interessam ao vendedor. Ou seja, é uma relação de linha horizontal, porque ambos têm algo para trocar. Num relacionamento de casal, a mesma coisa. Eu ofereço tudo aquilo que eu sou, as minhas qualidades, o meu fazer, a minha doação, o meu amor, e em troca eu recebo do meu companheiro, da minha companheira, também aquilo que ele ou ela tem de melhor, as suas qualidades, o seu fazer, o seu amor, a sua doação. E aí nós mantemos essa linha horizontal e continuamos em equilíbrio nessa troca. Vamos imaginar que, por alguma razão, que aqui nós não entraremos em detalhes, porque existem inúmeras dinâmicas que envolvem as justas razões pelas quais às vezes a gente desequilibra os relacionamentos, mas vamos imaginar que aqui há um desequilíbrio. Uma das partes acaba oferecendo mais para a outra parte. E a outra parte não possui condições de retribuir. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos diante do quê? Talvez nós estejamos diante já de uma relação de linha
vertical, porque alguém ficou maior nesse relacionamento, alguém foi capaz de fazer mais, de dar mais, e isto gerou um desequilíbrio, principalmente por quê? Porque não cumpriu as regras do jogo. Afinal, nós combinamos que eu daria algo e em troca você me daria algo, eu tomaria algo de você e você tomaria algo de mim. E por alguma razão, você deu mais do que o combinado, ou eu recebi mais do que o combinado, ou você recebeu mais do que o combinado, e a partir desse momento não tem mais equilíbrio. E esse equilíbrio vai gerar tensão nesse relacionamento. Essa é a dinâmica. Essa pessoa não tendo condições de retribuir, mesmo porque ela não pediu para receber tudo isso, esse não foi o combinado, o que acontece? Essa pessoa geralmente começa a ter emoções difíceis. Ela pode tanto sair desse relacionamento não cumprindo mais com aquilo que lhe cabe, como também pode começar a agredir a outra parte para que ela então volte para o lugar e o relacionamento volte a ser horizontal, né? E aqui nós podemos falar de casal, a dinâmica, por exemplo, da violência doméstica, que muitas vezes um companheiro ou uma companheira dá muito para o outro e o outro, não tendo condições de retribuir, se sente mal, se sente menor e acaba agredindo a outra parte para que ela desça desse suposto pedestal e volte a ficar na linha horizontal, onde somos iguais. Ou, por exemplo, uma relação de patrão e empregado, onde o empregado dá o seu serviço e recebe o seu salário, mas o patrão começa a dar mais. Então, nós já não estamos numa relação de troca, nós estamos num relacionamento, talvez, onde um é maior e o outro é menor. E aqui não estou falando de hierarquia. É óbvio que o patrão tem uma posição dentro da empresa maior. Mas aqui nós estamos falando do relacionamento onde as regras do jogo são de troca. Eu tenho um salário para te pagar e uma função. E você tem o seu trabalho para executar nessa função. E essa é a sua retribuição pelo seu salário. Mas se o patrão começa a dar mais, o que acontece com o empregado? Ele já não está mais dentro daquele relacionamento, as regras do jogo já não são mais a mesma, e aí pode haver confusão, porque os papéis já não são aqueles que foram combinados, eu já não consigo mais desempenhar aquilo para o qual foi contratado, porque afinal de contas eu também estou recebendo mais, e eu posso ocupar um lugar de um filho, eu posso ocupar um lugar de um empregado displicente, porque se também você não cumpre aquilo que a gente combinou, mesmo que seja um descumprimento com questões positivas, eu também já não cumpro mais aquilo para o qual eu me comprometi com você. E numa amizade é a mesma coisa, né? Porque alguém nesse relacionamento começa a se sentir menor, porque recebe demais e não retribui, esse relacionamento começa a ficar tenso e muitas vezes pode terminar e terminar mal. Então é interessante quando você faz o diagnóstico que o seu cliente observa que muitas vezes ele é vítima das circunstâncias que ele próprio criou, a partir do momento que talvez ele seja corresponsável pelo desequilíbrio no relacionamento. E com essa consciência de que ele é coautor do desequilíbrio, ele passa a ocupar um lugar um pouco menos agressivo, a um lugar de menor vitimismo, porque ele percebe que ele também é responsável pelo conflito. Então, você como profissional do direito, que conhece as ferramentas sistêmicas, comece a utilizar esses elementos e comece a observar se não está havendo um desequilíbrio em uma das leis que a gente aprende, que é a lei do equilíbrio de troca. E a minha dica de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.